Olá, Olá! tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom com você, Luana? Conseguimos voltar o fone aqui para ficar o áudio mais Vou pôr seu... inteligível. Peraí, Tudo jóia? Uau! tudo bem? Tudo bem com Tudo você? bom? Tudo jóia? Que bom, muito obrigada, Thaís. Vendo. Tá me Não vendo? estava vendo. Deu? Ah, Eu tô vendo. primeiro, Imagina, é um obrigado, prazer. né? Na primeira Imagina. vez que eu falei, tu já topou na hora. E eu acho que eu acho que não foi ruim, né? A gente ter feito num dia só teu, porque a gente teve um tempo para poder pensar, receber do pessoal do programa perguntas que eles estavam realmente querendo saber, né? E poder então entender, estar dentro do assunto. Aí foi gostoso. E temos aí alguns temas que queremos mastigá-los contigo. Claro, vamos lá. Vamos lá. O que eu puder ajudar aí na conversa, bora Antes de tu bater se papo. apresentar, deixa eu só situar aqui quem que chegou agora, né? Que é seguidora da Thaís. Nós somos o programa Família em Conexão, que ele realmente foi criado por 3 mães da vida real, mães fora da caixa, que resolveram trazer para as famílias momentos de conexão, né? E aí nós então temos o nosso programa online, temos o nosso encontro presencial, que acontece uma vez por ano, que é feito aqui em Floripa. E os nossos 3 pilares é a comunicação, a gestão emocional e a criatividade. E quando se fala em mãe, a Thaís Vilarim com o livro best-seller dela, que é o Mãe Fora da Caixa, ele é muito bem, ele serve de inspiração, né? Não só para mim, mas para mim e para a Grazi também. E aí, então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser mãe fora da caixa, só que na quarentena, né? E aí eu vou pedir, então, para a Thaís se apresentar e a gente poder iniciar o bate-papo. Você, então, deixa eu só colocar aqui, ó. Pronto, tô arrumando aqui para ficar melhor. Então, eu sou Thaís, tenho bastante seguidora minha aqui. Sou Thaís, sou mãe do Matheus e do Tomás, sou Matheus de 12, o Tomás de 9. E eu escrevo sobre todas essas questões da maternidade, gosto bastante de escrever sobre isso. Na verdade, comecei a escrever sobre isso terapeuticamente mesmo. Tempo atrás, ainda era muito o Instagram das mães perfeitas, tipo fotos perfeitas, famílias extremamente felizes e tudo, tipo, mil maravilhas, né? Aquela coisa romantizada. Quando eu comecei, eu fiquei assim, gente, é uma louca, uma infeliz, né? Porque, na verdade, não é que eu não gosto da maternidade, muito pelo contrário, eu amo. Só que eu consigo enxergar nela todas as coisas boas, gostosas, agradáveis, deliciosas, e eu consigo enxergar nela e eu senti nela as coisas difíceis também, bastante no começo que eu tive depressão pós-parto do meu primeiro filho. Então, assim, Sim, hoje poder ter os livros, né? Poder ter um livro, primeiro um livro publicado, né? Isso já era assim. Eu lembro que quando eu fui lançar o livro era sonho. Eu lancei junto com perto, outras amigas lançaram na mesma época, e a gente ficava assim, nossa, a gente está lançando um livro, meu Deus, sabe assim? O livro já era um sonho, aí depois veio outro livro para mães, então tem Mãe Fora da Caixa, tem uma recém-nascida. Depois eu, como eu sim, tá sou aqui. fonoaudióloga, tua colega de profissão, né, Luana? Eu sou fono, Sim, você é fono, né? sim, sim. Eu atendo crianças, aí eu lancei um livro infantil, e aí Tá agora eu aqui. lancei um outro infantil com uma colega minha de profissão, que é escritora, que é a Rafaela Carvalho, lancei mais um Esse infantil. ainda não tenho. É maravilhoso. E, Vou, enfim, agora eu tô correndo, tô escrevendo sobre adolescência, porque eu tenho um filho de 12 anos, preciso escrever sobre isso, vocês vão ter que me ler.
entendeu? Muito Então legal, agora, isso é muito legal, porque é uma linguagem diferente que começou, né? Porque antes a gente falava da questão da maternidade apenas, e agora a gente está conseguindo encaixar em outras fases, né? A gente consegue sim, já identificar. Eu tenho algumas mães de pacientes que eu indico, eu falo, ó, mas seja um pouco mais leve até consigo mesma. Lê os textos da Thaisa. Eu indico, porque as mães de adolescentes, elas já acham que estão num nível do videogame que o monstro é muito, 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 muito grande e elas não vão dar conta. E aí, quando tu vê, tu já sim. tem tanta força que só tem que encaixar essa força, né? Uhum. E é isso que tu coloca com leveza. Mas antes de a gente falar dos adolescentes, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre até a tua escrita que tu fez no teu blog, né? Sobre a quarentena das mães ali, né? Que tu colocou de toda essa revolta que nós podemos estar sentindo e tá tudo bem, assim. Sim, eu acho que o começo, né, ele foi muito complicado para todo mundo, né? Porque a gente é aquilo, muito parecido, eu não sei vocês, mas eu vivi sensações muito parecidas com o do puerpério, de É, ficar dentro de casa, aquele começo, de você ficar meio isolada das angustiada. pessoas, angustiada, chegar à noite, dar vontade de chorar. Eu tive isso no começo. Então, Sim, assim, por quê? Porque a gente vive um luto de tudo que a gente estava fazendo, né? A gente estava fazendo coisas que a gente. Tem gente que sim, que continua trabalhando, mas a gente estava fazendo coisas que a gente teve que parar. Por exemplo, o meu projeto da peça, que estava indo super bem aqui em São Paulo, a gente teve que parar a peça. travou. Então, assim, Aham. a gente fica com alguns lutos, né? E a gente fica com medo de perder alguém da família, a gente fica preocupada com os estudos dos filhos, a gente se vê numa realidade totalmente nova, né? Assim, num contexto totalmente novo, criança estudando dentro de casa. Geralmente quem tem alguém que ajuda em casa tá sem a funcionária, óbvio, Sim, tá tendo que fazer é. tudo dentro de casa. E eu acho que o mais difícil é isso, é você engatar, é o começo, sabe? Você. Porque Fazer tudo que o a território, né? transição, porque tudo É, que tem uma mudança exige da gente fisicamente e mentalmente, né? sim, E assim, o cérebro ele é muito preguiçoso, ele tem preguiça de trabalhar, tipo, para ele estava muito bom daquele jeito, entendeu? Então, só que ao mesmo tempo que eu acho muito foda, eu acho que é um mega exercício, sabe, pra sim, gente. Tipo, mudar a chave, começa a pensar em outras coisas. Você vai para um lugar que você não iria se você estivesse na sua vida normal, certo? exatamente, Você não exatamente. iria. Então, eu acho esse pedaço da quarentena, eu acho que, assim, é aquilo, né, Luana? A gente tem que ser positiva. E Porque a gente teve que lidar mais com a maternidade, né? Porque eu vi muitas mães muito. nas assessorias dizendo assim, mas Luana, eu não sabia que ele era tão travado para aprender, né? Luana, eu não Sim, sabia que ele era tão lento, porque muitas vezes elas deixavam os filhos na escola, ou turno integral, ou algum período, e aí faziam o seu trabalho, poderiam estar em casa, ok, mas agora elas estão vivendo intensamente todas as emoções e tudo que está acontecendo com os sim. filhos. Então, as mães entram em conflito de até conhecer o próprio filho. Eu acho que essa questão do homeschooling aí, né, que a gente fica vendo mais o aprendizado deles de perto, eu acho que tem duas coisas super importantes. Falei hoje numa live que eu Legal. fiz com uma empresa, tem coisas que eu acho. Uma coisa que é super importante é a gente repensar a escola mesmo, né? Bom, será que é esse tipo de aprendizagem que eu quero para o meu filho? Será que é esse tanto de informação que eu quero para o meu filho? E outra coisa, não é só repensar a escola, é olhar para a sua criança e ver como ela está reagindo àquele conteúdo que é dado pela escola. Assim, gente, vou falar uma coisa. Reclamar, todos reclamam. Eu tenho um de 9 e um de 12. Reclamar, todos reclamam, que tem que fazer o homeschooling. A gente não sabe até que ponto isso é saudável, não é saudável. Acho que cada uma dentro da sua casa tem que tentar fazer da melhor maneira para não transformar um aprendizado até num trauma, porque Sim. dependendo do que a gente. Já é sacal para eles fazerem dentro de casa, Uhum. sem estar trocando com um amigo. Então, se a gente não fazer ser tranquilo, né? Ser o mais Tranquilo. tranquilo que a Sim. gente pode, nossa, pode até virar um trauma, entendeu? Então, acho que a gente tem Sim. que olhar para a criança. Eu tenho feito muito isso com meu filho. Ele vai reclamar, eles vão achar chato. Isso é normal, tá? Isso não é porque ele não gosta da escola.
Mas eu acho que na hora que ele tá fazendo alguma atividade, ou na hora que você... Hoje, o meu filho teve conteúdo novo de ciências, por exemplo, que era aquela coisa de homogêneo, heterogêneo e tal. E eu explicando para ele da maneira que eu acho mais simples, mostrando com as coisas, tudo. Eu acho assim que se você tem um conteúdo que você passa para a criança não aprende de jeito nenhum, da melhor forma que você está passando, aí acho que é uma coisa também para você repensar, né? Eu acho que também é uma super oportunidade para você não ficar batendo a cabeça na parede. Na mesma com tecla. A criança. Exatamente. Porque daí pode até acontecer, vamos falar de fono para a fono, né? A questão da aprendizagem, né? Os transtornos de aprendizagem aí podem ou aparecer, ou simplesmente a gente vai começar a perceber que, então, pode adquirir. Com toda essa dificuldade, esse peso ele pode adquirir, né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado aí, né? Os pais de não colocarem nas costas essa função de professores, né? E sim de, né? Muito bem. E pode continuar, desculpa. E eu acho que a gente também tem que pegar essa questão. Fiz uma live com um psicólogo muito bacana, o Thiago, e ele falou uma coisa que eu achei super interessante, sabe? Ele conversa muito com as escolas, ele é de São Paulo, conversa muito com as escolas de São Paulo, tem bastante contato. E ele falou assim, uma coisa que é verdade, a escola não está esperando excelência nossa, sabe? Sim. Não é um momento disso, de excelência, é um momento da gente, assim, fazer minimamente o que tem que ser feito, né? Você não vai falar assim, não vai fazer nada. Isso não, acho que, né, você tem que ter um equilíbrio no meio do caminho. Agora, não precisa, assim, fazer todas as 100 milhões de atividades. Uma atividade que passar não vai ter... Exatamente. Ninguém vai morrer. Exatamente. Eu acho assim, as escolas, elas vão se organizar, assim, para o retorno, poder ter... poder recapitular... E vai ser diferente, né, Thaís, o retorno? O planejamento vai ser diferente. Eu falo até como professora, porque a gente já está se remodulando, né? Isso é importante. E aqui em casa eu estou vivendo tanto o homeschooling com a Clara, que são atividades que eu tenho que fazer com ela, e o meu maior, ele tem uma plataforma, ele está tendo EAD. Então eu estou conseguindo entender a diferença dos dois, aqui assim. Também. Então, assim, o Matheus que está em EAD, e ele é maior, eu vejo ele mais referência, a escola está sendo referência, ele está conseguindo se situar. A Clara com homeschooling, não só pela idade, mas também por eu ter que fazer as atividades, eu não me cobro nos dias que eu não consigo e tá tudo bem. Então, eu estou conseguindo ver o aproveitamento dessas duas modalidades, assim, né? Sim. E muitas mães perguntaram, assim, né, Thaís, da questão de como passar o sentimento para os filhos. Né? E nos teus textos, principalmente com o teu mais velho de 12, tu coloca muito diálogo em questão, né? Isso é uma preocupação que muitas das mães perguntam, mas como é que eu tenho que falar com meu filho e tal? Então, se tu puder falar um pouquinho disso. Então, eu acho assim, eu tava falando isso hoje de manhã, dessa questão do diálogo com os pequenos, principalmente nessa época da quarentena, é bem importante a gente, assim... entender que está sendo desafiador para a gente, mas está sendo muito desafiador para eles, né? Eu tenho um de 9 e um de 12, eu fico pensando nas mães de crianças pequenas, como você tem aí uma pequena, e criança menor ainda, sabe? Que tem aquela necessidade do parquinho, de descer, de ter aquela rotininha, sabe? De descer. Sim. Essas mães são umas heroínas. Essas mães fazendo home office, pelo amor de Deus, eu vou dar um... Dando aula online, eu dou aula online. Que isso, gente? Que eu não consigo entender. Eu dou aula online. Gente, juro, eu não consigo entender. E aí eu acho que essas crianças, eu acho que a gente volta para aquela história, né? É normal, a gente está vivendo um momento atípico, a gente vai se estressar sim, amor, a gente vai uma hora ou outra dar um grito, vai uma hora ou outra dar um nervoso, mas eu acho que é importante, a criança ela não sabe nomear sentimento. Né? Então a criança, a gente tem essa mania péssima de falar que meu filho tá fazendo birra, tá birrento, não sei o quê. Tem alguma coisa por trás. Então, assim, chega na sua criança e aí, o que você tá sentindo? Você tá sentindo raiva? Porque, assim, se a gente tá atento à criança, minimamente, não precisa estar atento o dia inteiro olhando para a criança, mas se a gente tá atento na história da criança, no que tá rolando e tal,
sei lá, por No exemplo, clima. a mamãe tá entendendo. Você tá com ciúmes do seu irmão? Você tá sentindo uma coisinha assim? É ruim, né? Eu entendo você. Vem cá. Então, acho que assim, a melhor forma, sempre me perguntam isso, mas tá birrento. Então, a melhor forma é você tentar acolher, entender. Porque quanto mais você fala que tá birrento, quanto mais com coisa você fica da criança, mais a criança se Mais afasta a de versão você. acontece, né? Vai polarizando para os dois lados, assim, Exatamente. sabe? Aí só dá problema. E como mais velho, então com o Tomás eu tento muito isso. Ainda o de 9, ele tem 9, claro que ele sabe nomear muitas coisas, mas às vezes não. Tem coisas Uhum. que tem momentos que ele só fica naquela coisa, naquele sentimento de raiva, Mas não de bota pra ciúmes, que fora. ele tem Aham. ciúmes, não coloca para fora. Aí ele fica meio que num ciclo vicioso, assim, comigo, sabe? Tipo, parecendo uma espiral. Mas aí tudo que eu Uhum. faço tá errado, né? Daí eu faço. Você tá com ciúmes? Não tô com ciúmes aqui, mas não tem problema ter ciúmes e tal. Aí as coisas parecem que vão abaixando. Amenizando. Coisa que quando eu tô, sei lá, porque a mulher é feita de ciclos, né? Quando a gente tá já Sim, numa TPM, você não tá mais somos. aguentando, e que você dá um estourado, só piora. E aí depois vem a culpa, sabe? Assim, então, do que vale? Aí eu sempre falo isso, o banheiro é o lugar sagrado da mãe. Não é à toa que a peça é passada no banheiro. O banheiro é o lugar sagrado da mãe. Vai pro banheiro, respira no saquinho, sabe? Respira, inspira, volta com outra, pensa no que está acontecendo, sem o impulso, e volta para tentar agir assim. Exato. Porque só Exato, vai isso é ser muito mais importante. fácil, só vai ser mais fácil. E eu acho que para o adolescente, de se comunicar, eu sou muito franca, assim, sabe? Eu não consigo ficar não falando as coisas, ai, disso eu não vou falar, ai, disso eu não vou falar, disso... Porque eu não acho que seja assim, sabe? Eu tenho Sim. uma coisa que eu acho muito forte, que ele assim, ele me conta as coisas, tudo, né? Não me conta tudo, me conta as coisas. Ele tem abertura comigo, mas eu tenho muito claro que ele não é meu amigo, ele é meu filho. Uhum. Ele divide muitas coisas comigo, a gente dá risada junto e tal. Mas eu não tenho essa ambição, essa questão de ser amiga do meu filho, porque eu acho que Uhum. também, ao mesmo tempo que a gente divide muita coisa, tem lugares que aqui, ó, aqui não, tá? Isso aqui, Papéis, sabe né? assim? Papéis que precisam ser Papéis. definidos, né? E é legal É. porque no começo da quarentena eu voltei nos capítulos do teu livro, porque às vezes tu dá uns tapinhas na cara da gente, né? E falando disso que tu tá falando, naquela que tu fala do que os filhos precisam ser olhados. E eu vejo muita mãe, eu falo um pouco agora de hipocrisia, um pouco forte, tá, Thaís? Uhum. Muita mãe que vive como nós estamos agora, mas nós nos programamos e estamos numa live. Mas muita mãe e pai que, mesmo estando em casa, em home office, eles estão mais desligados do que ligados com seus filhos. Eu digo na Uhum. internet, no celular, no computador. E quando tu, nesse capítulo que tu coloca, que a gente precisa olhar para os nossos filhos, sair da tela do celular, Sim, com né? Que certeza. o filho pergunta, mas o que é isso? Eu não sei. E a gente continua no celular, né? Esse Que ciclo, fica ele é aqueles olhinhos olhando, né, pra olhando pra gente. gente. E às vezes eu me machuco quando eu vejo o meu marido sentado no sofá no celular e a Clara conversando com ele. Aí eu percebo, não, mas eu não vou julgar, porque tem vezes que eu também Eu tô ali e faço. não tô. Uhum. E aí, assim, eu me cobro muito, mas acontece, tá? Enfim, Sim, somos sim, humanos. vai acontecer. Mas Uhum. isso agora na quarentena tá acontecendo demais. E os pais estão colocando a culpa nos filhos e nas atividades que estão tendo, mas também não estão percebendo que eles precisam também se conectar, Sim, com sabe? certeza, com certeza. O celular é um vício, né? Na verdade, é um grande vício. E a gente, assim, se a gente não tentar minimamente deixar de lado em algum momento para realmente estar ali no momento presente com a criança, para fazer qualquer tipo de coisa, para assistir um filme, para jogar um jogo, para jogar conversa fora. Cara, eu não acho assim, tem que ficar fazendo mil e uma atividades, não é isso, entendeu? Ai, tem que comprar o papel cartolina Não, a roxa, sabe? três tal, não. Amor, não é isso que vai fazer você se conectar com seu filho. É muito mais simples que isso. Mas, ao Sim, mesmo tempo, demanda da gente estar não só de corpo presente, de mente mas presente, mente, inteiramente exatamente. presente. Porque se você no celular com o seu filho, você não tá dando presença para ele de fato, né? Porque eu Exato. lembro, agora eles são maiores, mas eu lembro eles pequenininhos, a gente sabe, quem nunca viu? Mãe, olha aqui, olha aqui.
ou até vira o nosso rostinho, assim, pra gente olhar. Pra gente prestar atenção neles, né? E eu acho que é isso, sabe, gente? Eu tô num lugar assim, eu tenho um de 9 e um de 12, passar muito rápido. Não deixe de olhar. Lógico que você tá, meu Deus, pelo amor de Deus, você tá fazendo o seu home office, aquele momento você não pode, aquele momento é seu, você tem que fazer. É planejar uma rotina. Planejar uma rotina. Mas faz esses momentos acontecerem, sabe? Que são nesses momentos que a gente vai, eu digo, tecendo a colcha de retalhos, né? Porque o amor de mãe parece uma colcha de retalhos. Que a gente vai a troca, né? A conexão mãe e filho. Então é lá que você vai costurando os retalhinhos, sabe? São nesses momentos, assim. E coisas simples que a gente pode fazer, assim, na quarentena. Coisas simples, tipo... Mesmo criança pequenininha, você tá lá passando o aspirador, dá um paninho pra criança ir passando. Você tá junto, você tá interagindo, você tá trocando. Né? Exatamente. Tem muitas atividades, assim, no começo da quarentena também, Thaís, rolaram assim, ó, N e-books e atividades para serem feitas. Sim. E as mães imprimindo, desesperadas. Agora não, agora tá todo mundo entendendo que o momento é se conectar e ponto, né? Sim. E, ô Thaís, e as mães que estão na quarentena, em casa, com seus puérperos? Nem me fale. Ai, Deus. O que você diria a elas? Eu fico até... Nossa, eu recebo tanta mensagem delas. Pois é, assim, eu sabe? sei. Eu sei que é o teu público que mais te pega, né, Thaís? Que eles estão começando uma construção, né? Muito. Me pega demais, né? Porque, na verdade, a força do meu trabalho veio desse lugar, né? Então, se faz uma construção. Sim, tem uma construção em cima disso. Agora que eu tô começando a escrever sobre adolescente, então, assim, quando tem texto desse lugar, de puerpério, de recém-mães, né? É uma explosão. Aí do público dos adolescentes é um público que eu tô construindo ainda, né? Isso, Então, e tem muita gente ali que não tem adolescente ainda, mas eu acho que é muito complicado, né? Porque geralmente, principalmente quando é mãe de primeira viagem, mas mãe de segunda também, né? Porque chega o segundo, aí o tem o aprendizado desafio do é primeiro. Outro. Exato. Tem desafio você ficar preocupada com o primeiro, que não tem ninguém para te ajudar com o primeiro. E eu lembro da minha cena, eu dando de mamar para um, o outro me puxando pelo braço. Aquilo é uma angústia, né? É angustiante. Mas eu escrevi um texto para elas esses dias eu vi. E eu acho que é muito difícil, né? Mas assim, é a realidade que se tem. Eu acho que tem que ter o luto disso, elas sentem, elas choram por não ter a família, né? Mãe, pai, colaborar irmã por perto. Mas é a realidade que se tem. Então, se a gente for perder tempo, muito tempo nisso, assim, nessa questão do lugar de porque foi assim comigo, mas, cara, você tá com um bebê ali saudável no seu braço, sabe? Isso já é muito, a gente já sabe, ainda mais hoje em dia com as pessoas ficando doentes desse jeito, acho que a gente tem que olhar para esse lugar do positivo, olhar para esse lugar da gratidão mesmo. É o segredo para tudo, na verdade, né, Luana? Porque, assim, o nosso cérebro, ele tá super acostumado ele foi programado para olhar o negativo. Por causa da história dos homens da caverna, não sei o quê. Porque se não fosse assim, não teria humanidade. Sim. E a gente já tem isso na cabeça. Sim. Eu aprendi até isso com a Rafa, não sei se foi com a Rafa ou com a Roberta, que elas falaram sobre isso num áudio delas. E aí, o que acontece? Se a gente não treinar a cabeça para ser positiva, a gente só se afunda, né? A gente só vai indo para baixo, assim. Então, acho que elas têm... A minha opinião é essa. É difícil, eu sinto muito, converso com várias, assim, sabe? Muitas mesmo. Me mandou mensagem de madrugada, e aí eu vou ver no dia seguinte, respondo e tal. Meu Deus. Mas, assim, não tem uma falando aqui que tem um bebê de 5 meses e os seus textos têm salvado ela nas madrugadas do puerpério. Tem a Denise está perguntando como lidar com a briga de irmãos. Isso magoa muito ela. Como é que ela pode lidar com isso? Ai, Deus do céu. Isso é muito difícil. Briga de irmãos. É que eles brigam tanto, gente. Eles são 2 meninos, já são maiores. Eles juro, eles se sapeiam, se socam.
Aí no minuto seguinte eles estão brincando, estão rasgando, Pois né? é. Dois É, pescoço. ou tu briga com um ou briga com o outro, que fez mal, quando vê os dois estão contra ti, né? Tipo, os dois agora estão contra a mãe, porque a mãe que foi a brava que brigou com o irmão. Exatamente. Nossa, eles falam várias. Quando eu mando dormir, ai, mãe, você também. Aí o outro olha, o mais velho falando, ai, mãe, também você também, que tem que dormir agora. É assim, vira complô e vai virar complô. Exato, Mas exato. eu, assim, tem vezes que eu ignoro, que eu tento ignorar e deixo eles se resolverem. Tem vezes que eu acho que, né, que eles estão se machucando, que eu entro no meio, para com isso. Que tem que Vai intervir. cada um pensar, vai cada um pro seu quarto, e aí faço eles refletirem, aí eles voltam. Ah, eu fiz isso de errado, mas o Matheus fez isso, tá bom, então pede desculpa um pro outro, e chega e tal. Mas depende, acho que depende do dia, né? Acho que cada mãe lê o momento que tá, se tá muito feio, se dá para deixar eles se resolverem, dependendo do assunto, ou se você tem que intervir, se tem briga, assim, se eles estão se pegando, né? É porque vai Mas, muito também da personalidade das crianças, né? Porque podem sim, ter filhos que são mais mandões e mais críticos e filhos que são mais sentimentais, que aí sim. acabam sempre perdendo e tal. Então, às vezes, se tu se colocar na posição de um ou de outro, eles não vão ganhar forças do outro lado. Sim, e eu acho que a Eu gente tem que percebo saber. isso. A gente tem que saber, é isso que você falou, exatamente como são nossos filhos. Olha, eu sei aqui na minha casa assim. Meu filho mais velho, ele é chato, ele provoca, ele é um mala. Ele provoca demais o meu mais novo. Mas o meu mais novo, ele é canceriano, então ele é, tipo, ele é meio manipuladorzinho para querer a atenção da mãe, sabe? Ele faz ai, doeu muito, e nem doeu muito. Então, assim, Sentimental. muito. Então você tem que ler muito bem seu filho, os dois, para poder apartar a briga e para poder. Exato. Não tem não como, tirar, né? não tirar eles da personalidade deles e eles continuem ganhando força, né? Sim, e eu acredito sim. que tudo isso aí tem a ver com o diálogo que estavas falando ali, né? Porque tem muita mãe perguntando, o filho quer jogar, eu quero fazer parar de jogar. Na verdade, é muito diálogo, é muito... E eu vi uma live tua, eu não sei se foi com a do Thiago, que estavas comentando, mas filho de 12 anos, ele sempre ficou no quarto. Ele não falava. Sim, Ele Thiago, era mal-humorado, né? Então, assim, agora não mudou. Na verdade, mudou porque a gente tá vendo mais. Mas os adolescentes, eles são assim. Oi? Deu, travou, deu certo. Deu. Deu. Thaís, deu? Deu, tô Eu te vendo. eu tava falando da tua live com o Thiago, a O questão ali que Thiago. tu falou, que mais meu filho de 12 anos, ele já ficava, né? Ele já não falava, já ficava mais no quarto. Então agora a gente tá vivendo isso mais intensamente, Muito né? mais, muito mais. E eu acho que a gente também tem que respeitar, né, isso. Não dá para deixar o dia inteiro no quarto. Eu acho assim, essa quarentena, para mim, eu acho que o ponto principal para todas as mães é organização. É você Boa. estabelecer minimamente uma rotina. Não existe, gente, nada na vida, eu acho. Eu, Thaís, acho que nada que você vai fazer na vida que não tenha uma organização é muito complicado fluir, né? Então, eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é você não dar conta de tudo, que isso é absolutamente normal, e não adianta falar que a vizinha dá, não dá, ninguém dá. Uma é não dar conta, a gente não dá. A outra é deixar a vida virar um caos. É você deixar a sua semana virar um caos, você deixar, sabe, você deixar ter tudo cara de final de semana, a criança vai dormir qualquer hora que for. Lógico que no começo foi mais difícil estruturar, mas agora a gente já faz um tempo na quarentena, né? Então, assim, Exatamente. principalmente para os meninos que estudam, o meu aqui acorda às 7 horas da manhã para Isso, a estudar. rotina ficou normal. Não dá para, né? Então, eu sinto assim, você estabelecer minimamente uma rotina, se organizar, olha, você vai gastar, vale a pena o tempo que você investir ali fazendo. Segunda vai fazer isso, terça isso. Você estabelecer horários. Por quê? Uma rotina. Porque é a única forma que a gente encontra de ter um tempinho pra gente. É a única forma que a gente encontra deles ficarem mais tranquilos, porque os meninos aqui, eles ficam muito tranquilos. Eles sabem
Eles sabem que eles vão estudar de manhã, né? Mas faz 2 aulinhas online de manhã. E depois do almoço a gente vê alguma matéria, que tem umas matérias lá. O Matheus estuda de manhã também. Eles já sabem o horário que as coisas vão acontecer. Já Então foi fica colocado. muito mais tranquilo, porque não fica aquela coisa assim, não fica uma briga. Você entendeu? Tudo que vai fazer não vira briga, porque já é. Já Eu sei que já tá exposto, já tá. né? Eu sei que é mais difícil com crianças muito pequenas. Crianças muito pequenas é muito difícil. Mas mesmo assim, se você estabelecer uma rotina, de manhã, sei lá, brinca um pouquinho, depois tira a soneca. Se você estabelecer essa rotina, a criança ela fica muito mais tranquila. É que com os maiores, dá para no meu maior, por exemplo, tem na parede a rotina, ele sabe as horas, o que tem que fazer, o quadro com a menor, como ela não tem memória para isso e a gente sabe que a idade não suporta, aí você tem que falando aos conduzir. poucos, né? Lógico. Então quando acorda diz, olha, hoje nós vamos ter que arrumar o seu quarto, não dá para te falar um dia antes o que ela tem que fazer. Então, para o menor, a linguagem tem que ser mais confortável, mais tranquila, mais declarado, né? Os maiores a gente já consegue ser um pouco mais complexa, né? Sim, e aqui tem muita mãe aqui que são adeptas ao teu movimento, né? Que não é um mundo cor-de-rosa, como tu coloca no livro, né? Porque tem as mães adeptas ao mundo cor-de-rosa e as mães que estão aqui, elas realmente estão... eu percebi nas falas aqui que elas estão... Elas enxergam que elas não podem dar conta de tudo, né? Sim. E outra coisa, acho que são 2 pilares aí dessa questão, né? Da quarentena e da vida mesmo. E o autocuidado, que eu tô falando bastante sobre isso. Pois é. Acho que podia falar um pouquinho sobre isso, para as mães, porque assim, é aquilo, né? Eu escrevo para as mães. A gente escreve uma coisa ou outra sobre educação, sobre tal, mas eu escrevo exatamente para as mulheres, sabe? Acho que por isso que tem a diferença. Todo mundo escreve para os filhos. Eu escrevo, não escrevo para a mãe cuidar do adolescente, eu escrevo para a mãe do adolescente, né? Sim. Então, e eu acho que esse lugar das mães tem um lugar super importante, que é o autocuidado, sabe? E que o autocuidado, ele é uma coisa vista um pouco como vaidade, né? Como, ai, não, tipo, sabe assim? Excluir o filho. Tem aquela coisa da mãe de fazer tudo pro filho. Não, mas meu filho é em primeiro lugar. Mas deixa eu te contar. Se você não se cuidar minimamente, você não vai estar bem e seu filho não vai estar bem também. Exato. Então, assim, eu aprendi esses dias que eu li bastante sobre para fazer uma live, que autocuidado, ele não é só a parte do prazer. O autocuidado, ele também é a parte... tem um nome, também a parte entediante, a parte dos afazeres, sabe? Então a gente fica pensando que autocuidado é só um momento que você vai, sei lá, ler um livro que você gosta, ou que você vai assistir um filme que você gosta, ou que você vai fazer alguma coisa que você gosta, assim, sabe? Comer uma comidinha que você gosta e tal. Mas não, fazer uma máscara, sei lá, o que for. Mas não. Não é isso, né? Não é assim, autocuidado, a definição é assim, quer ver? Cadê? Eu acho que também é prestar atenção nas necessidades que se precisa. Mesmo que tu goste ou que não goste, é necessário naquele momento, né? Tem isso também. Eu acho que assim, ó, o autocuidado, essa definição é muito fácil da gente entender, porque a gente fica com essa cabeça de que é uma coisa fútil, uma coisa de vaidade, uma coisa não é. Sim. Qualquer ação que você toma em prol da sua saúde mental, física e emocional. Então, assim, essa questão do entediante é assim, o que é o autocuidado entediante? O que é? É você estender uma roupa, deixar a sua casa em ordem. A necessidade. Ter a casa minimamente limpa, você tomar um banho, tá em ordem, sabe? Olhar no espelho e não passar a quarentena inteira de pijama o tempo todo, sabe? Sim, ótimo, você estabelecer perfeito. uma rotina. Então é isso. Então, assim, não adianta só a gente pegar o lado bom do autocuidado. Agora eu vou fazer autocuidado, eu vou uau, assim, tipo... Sair com as amigas, vou ficar só pensando em mim. Daí você não vai ter essa plenitude, porque a plenitude é tudo. E eu acho que é isso que a gente tem que ensinar para os filhos também, sabe? Então, exato. Faz parte do autocuidado. Beleza, os meninos aqui arrumam a cama, cada um tá lavando o seu prato.
Isso faz parte, não faz a gente se sentir bem quando você vê que, Faz. nossa, Tá tudo indo bem, né? tudo indo Fluindo. bem, tá tudo em ordem, né? Então, assim, lógico que uma hora ou outra, gente, é aquilo. Ontem eu fui dormir, ficou uma louça ali na pia. Eu fui lavar hoje, eu tive um trabalho de manhã, de verdade, eu fui lavar uma loucinha de sobremesa do jantar, eu fui lavar na hora do almoço, e tudo bem, Tá sabe? tudo bem. Aham. Tá tudo bem, não é isso, assim, tipo, tem que ser tudo perfeito, não é isso, mas é você minimamente ter as coisas Cuidar dentro do em ordem. ambiente para que a tua saúde mental e emocional ela possa fluir, e tu possa conseguir enxergar ela, né? Isso aí não é só o cuidado prazer, é o outro cuidado que vai fazer você ter essa plenitude, assim. Outra coisa que faz parte do autocuidado que eu não sabia e que faz muito sentido pra gente que é mulher, e a gente sabe, né, dessa questão toda do machismo e tal, que é a gente falar o que a gente sente. Se a gente não fala o que a gente sente para as pessoas, se a gente fica desconfortável de falar o que a gente sente, a gente engolir os sentimentos, que é o que acontece muito no começo da maternidade, né? No puerpério, você, sim. em vez de estar se autocuidando, você está se autopunindo. Você está engolindo aquilo. Então, eu achei isso muito bonito e eu acho que faz todo sentido mesmo. Exatamente. Falar o que sente faz parte de autocuidado. E a questão do marido, que até tem alguns posts teus, né? O marido, né? O pai. A questão desse autocuidado, então, pode ter a ver nesse nosso relacionamento, nesse diálogo também com os pais e os pais dos nossos filhos, né? E também o nosso companheiro, né? Sim. Sim, porque assim, eles fazendo a parte deles, pegando a demanda que é deles, a gente também sobra mais tempo pra gente. Certo. Né? Então é muito complicado isso, porque a gente, ainda o machismo é muito enraizado, ainda muitas mulheres acham, mesmo que quando trazem para a consciência sabe que não, mas essa questão toda de que é responsabilidade dela, de que ela tem que ser, de que se ela for uma boa mãe, ela vai, casa vai estar em ordem, o menino vai estar trocado, vai estar cheirosinho, vai estar tudo certo. E não, o cara tem que fazer parte disso. Ele também fez, igual, né? Então, tem uma as hora meninas, na peça... não, eu ia falar da tua peça, isso mesmo, vai, pode falar. Então, tem uma hora na peça que ela fala que ela, na verdade, ela não sabe se ela tá grávida. E aí ela tá fazendo o teste de gravidez, né? Tá rolando o teste, aí ela liga pro marido, ela fala, acho que eu tô grávida e tal. E aí, o que dá a entender é que ele fala, mas eu te ajudo, porque ela fala, o quê? Você vai me ajudar? Ela fica louca, ela fica brava, nervosa, que tem muitos dos textos que tem no livro. Ela fica brava, fica nervosa, ela fala assim, meu, o que é isso? Como assim me ajudar? Sabe? E é muito essa questão, assim, sabe? Ele vai trocar a minha fralda? Ou ele vai trocar a fralda do filho dele? Não, porque se ele estivesse trocando a minha fralda, ele tá me ajudando. Então, assim, aí ela fala, ele vai pra... Quando eu vou buscar na escola, quando ele vai buscar na escola, eu falo, o pai foi buscar na escola. Por que ninguém vira esse pescocinho assim? Porque eu vou buscar na escola. E é isso, é esse lugar que eu acho que a gente tem que conquistar, né? De primeiro, abrir para eles, as mulheres que ainda estão fechadas, achando que faz errado. Eu vejo. E trazer, e que é só bom a gente ser cuidado pelo pai da maneira que ele sabe cuidar e pela mãe da maneira que ela sabe cuidar, né? O papel do homem, né? É importante na vida dos filhos, né? Vamos falar de constelação. O papel da visão. A força masculina é tão importante quanto a força feminina, né? Com certeza. E assim, não adianta a gente ficar assim, né? Ah, não, ele tá participando sim. Mas aí quando eu saio, eu deixo tudo pronto na geladeira. O que eles vão fazer, que horas que eles vão não sei aonde. Ai, não adianta, né? É isso, eu sou ajuda, muito. Eu né? vejo tá o meu lado. Do jeito dele. Eu fiz o Guilherme ler o teu livro, né? Eu fiz o Guilherme ler o teu livro na segunda gestação da Clara. Por quê? Porque muitas pessoas falavam isso pra mim. O Guilherme te ajuda. Eu dizia, não, o Guilherme faz o papel dele. Me chamavam de grossa. Na verdade, Luana, como tu age com o Guilherme? Eu falei, oi, ele é pai igual. Mas assim, a tendência é acharem isso mesmo. Eu vejo caras feias, assim, de várias amigas minhas e amigos que conhecem os dois, quando eu digo assim, não, eu vou sair do trabalho e vou direto fazer um happy hour com as meninas. Tá, mas quem vai buscar as crianças na escola? O Guilherme?
Oi? Normal, pelo amor de Deus. Ou É eu vou normal. ficar numa reunião a mais, tá? Mas tu tem que pegar as crianças. Não, eu não tenho que pegar as crianças. Nós temos, claro, se tiver a necessidade de ser eu por ele, estar fazendo algo, a gente vai ver quem tá mais perto, quem precisa. Eu vejo Claro. muitas pessoas ao redor julgando, sabe? Até as meninas da Maria Leite, né? O pessoal do Eternizar todo te mandou um beijão enorme, as Ai, meninas. que linda. Maravilhosas. Manda um beijo pra elas. Elas devem estar por aí vendo. A Ju acabou de fazer um comentário. Elas me convidaram para um quadro delas, que é Maria Leite no Berço. Aí tinha uma pergunta: o Guilherme te ajuda? Eu falei, não. O Guilherme não me ajuda. O Guilherme faz a parte dele e eu faço a minha e tá tudo bem. Guilherme não troca a minha fralda, né? Exato, o Guilherme não me ajuda. Mas é impressionante como a sociedade, como todos, assim, eles se preocupam primeiro com o que os outros vão pensar se o pai for fazer tal coisa, sabe? Sim. Isso E tem muito, eu recebo muito recado, sabe do quê? Você deve sentir isso. Que no seu caso pode ter amigas e tal, mas as pessoas mais velhas da família, sabe? Então, às vezes, a pessoa mais velha da família, da mulher. Culturalmente. Da mulher. Tipo assim, a mãe Sim, ou sofro. o pai da mulher fala assim, ai, mas você Marido vai de falar ouro. pra ele buscar da escola? Oi? Tipo, oi? Você tem um marido de ouro que te ajuda. Você é uma mulher. A Assim, Grazi colocou aqui, ó. Você tem um marido, não é? Você teve sorte de casar com esse marido. Ele que teve sorte de casar comigo, né? Nós demos sorte, né? Um deu sorte, Exato. o outro deu sorte. É um casal, né? Exato. Mas é isso. Aí você tem que escutar. Aí às vezes, né? Isso é muito dolorido. Tipo, imagina você tá no puerpério, já não tá legal, tal. Aí a sua mãe fala assim, ai, mas você vai chamar ele de madrugada para ele, coitado, deixa ele dormir, ele trabalha no dia seguinte. Oi? Mas eu não trabalho? Eu, tipo, não tenho que levantar às 6 para dar de mamar e arrumar as coisas, estender a coisa na roupa, sabe assim? É impressionante. Chocante. É impressionante. Acho que tem que bater muito, assim. Acho que vão ter que ainda muitas gerações. Tem muita coisa mudando, graças a Deus. Tem, graças a Deus. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para andar, assim, sabe? E eu acho que se a gente não persistir, eu acho que as mães de meninas são super importantes, sim. Mas a gente já tem isso na gente para passar para elas isso, sabe? Agora, as mães de meninos é muito importante para criar meninos que não sejam... Cara, que saibam que é autocuidado, que se cuidem, saibam cuidar da casa, que olhem em volta e vejam um pai fazendo isso, porque senão não vai. É perfeito. Entendeu? Exatamente. Aqui em casa, a gente coloca bastante isso no Mateus, assim, a gente sempre diz, tu vai ter que colaborar, a casa também é tua, né? A gente sempre coloca essa para ele entender que ele precisa cuidar do meio dele, né? As necessidades também, ele vai ter que colaborar com as necessidades do lar dele, isso é bem importante. Muito. E essa questão que a expansão de consciência dói, tu coloca, né? O que? Fala de novo, que acho que travou. Tá, essa parte que estavas colocando, eu lembrei de uma parte do teu livro, que é a parte do Big Bang, que tu fala que quando tem essa expansão de consciência, que a maternidade é tudo, isso dói, mas que mesmo que doa é bom. A gente ser mãe também, esse doer é bom. Explica um pouquinho essa parte, por que essa dor é boa? Eu acho que assim, né? Quando isso tem na peça, eu acho uma hora muito linda da peça, essa hora, que ela fala do Big Bang e fala de tudo isso, assim, eu fico bem emocionada de ver, porque eu sei que é bem o texto, né? E é uma explosão dentro da mãe, né? E é aquela carga, aquela coisa de hormônio, então, tipo, é uma loucura. Você sente, você fica assim, né? Ai, que lindo, que bonitinho, que você tá chorando. Tipo assim, é um mix de sentimentos, né? E eu acredito que é bom, pelo menos para mim foi bom, mesmo sendo tão dolorido, mesmo com a depressão pós-parto, porque é uma mega chance de transformação, assim. É uma mega chance de você olhar o mundo com menos egoísmo, né? É uma mega chance de você treinar a sua paciência, porque a gente precisa fazer, porque uma mulher que ela não é mãe, ela assim, lógico que ela precisa ser educada com as pessoas, tal, mas o grau de paciência que se exige uma criança é muito maior, né?
É muito maior. Então, eu acho que assim, eu acredito que tem essa expansão porque transforma mesmo. Porque quem Dói, se mas é bom. entrega, dói, mas é bom. Quem se entrega mesmo, né, pro sentimento e tal, é maravilhoso. É muito E incrível é mesmo. engraçado, porque tem uma parte do livro também que tu fala sobre isso. Ah, se você é minha amiga, mas não é mãe, me desculpa, não me venha com conselhos, né? Aquela, né? E engraçado, porque eu tenho uma grande amigona minha que agora que ela tá grávida, ela não tinha filhos, né? E eu consegui, nesse final de semana, conversar com ela sobre isso, sem julgar ela não ser mãe antes. E foi muito bom para mim, foi muito leve também. Porque quando a gente tem essa consciência de também não julgar as mulheres que Nossa. não são mães, mas elas só querem colaborar. E aí ela veio, não, mas eu já tô acostumada, vai ser assim. Aí eu falei, olha, você está acostumada com outras crianças, não são aquelas que vão vir do teu ventre. É um amor incondicional e eu tenho certeza que tu vai olhar de forma diferente. E foi legal porque eu não julguei se ela vai olhar de forma diferente, boa ou ruim, mas simplesmente eu quis mostrar para ela que ela vai olhar de forma diferente, porque a maternidade é isso, né? A gente olha para o nosso filho de forma singular e a mãe que Sim. consegue olhar. E outra coisa importante que eu vejo nos teus textos, assim, a mãe que consegue olhar tanto as qualidades quanto os defeitos do seu filho, Nossa, isso essa essencial. mãe cresce muito mais do que Com qualquer... certeza. Ela Porque evolui assim, como né, ser humano, Luana, né, Thaís? eu já escrevi sobre isso. Se não tem mãe perfeita, não Sim, tem filho perfeito. Não isso. tem, gente, não tem. Então, assim, isso Isso é que eu falei importante. agora do Tomás, que que eu sei do Matheus, que ele enche a paciência do Tomás, eu sei que o Tomás é meio manipuladorzinho, porque ele quer minha atenção. Isso, Gente, eu não tenho vergonha de falar isso, porque assim, se isso. eu conheço esse lugar do Tomás, é esse lugar que eu vou trabalhar. Agora, se eu fico assim, escondendo, tapando, porque, Endeusando. gente, todo mundo tem características próprias, assim, todo ser humano que nasce e, pode ser criado por Madre Teresa de Calcutá, amor, vai ter questões, não vai? Não, é verdade. Vai ter Verdade. questões. Então, assim, E isso é trabalhar em ti, né? Como mãe, até para não ficar julgando teu filho e criticando, como eu vejo algumas mães falando na frente, não, assim, você é sapeca, você é gente, rotulador, você, primeiro que né? se você fala assim, para eles, eles vão começar a acreditar que eles são. Então, Isso, aquela crença, né? como eu percebo que ele é dessa maneira, eu jamais falar isso para ele. Como eu Isso. percebo que ele é dessa maneira, eu vou trabalhando com ele. Mas por que você precisa fazer assim? Você não pode chegar para mim e falar exatamente o que aconteceu? Você acha bacana? Você ia gostar se o Matheus falasse para a mamãe meias palavras, não falasse toda a verdade? Vamos lá, é bem mais legal, é bem mais fácil a gente falar toda a verdade, não ficar dando briga. Então, Show. assim, é isso, é Show. tirar. Porque se você falar, nossa, você é manipulado. Primeiro, assim, que a gente não aponta o dedo para ninguém, né? Aponta, Na né? vida. Então, para um filho, então, você ficar, você não é. Assim, é Não, pedir para virar caos, né? eu fiz isso esses dias e lembrei, né, da tua fala, porque eu falei assim, sua periquita perigosa. Eu falei numa hora que eu olhei ela fazendo um negócio, né? Quando ela chegou no meu quarto, ela, mamãe, periquita perigosa. Eu falei, meu Deus, olha o que eu tô colocando nela, que ela é perigosa. Daqui a pouco Não, ela eles se vai pisar uma apertam em tudo. Eles E se aí eu apertam em fiquei uma tudo. semana tentando desintoxicar isso, graças a Deus deu certo. Mas assim, ó, ela ficou uns 2 dias. Periquita perigosa. Eu falei, E ela vai olha, fazer aprender a 3, falar né? coisa errada é muito fácil, amor. Vai ensinar a falar uma coisa certa. É difícil falar, tipo, vai ensinar uma virtude. É assim, né? Trabalhar uma Exato. virtude. Agora, falar um palavrão que o youtuber falou, amor, fala no dia seguinte, tá falando, repetindo 1000 vezes. É Exato. assim. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. Então, a gente perceber da nossa importância na construção também da personalidade do nosso Com filho, né? certeza. E entender o que, ok, eu tenho de qualidade, o que ele tem de qualidades, mas ok, olhem também para o que ele tem de defeitos, né? E trabalhar para que realmente isso flua da melhor maneira, né? Porque é o que eu Sim. falo, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, mas eles são do mundo, né, Thaís? Então, nós não Sim. podemos querer manipular a forma como eles serão no ambiente de trabalho daqui a 20, 15 anos, né? Sim. Isso é deles, isso é da autonomia deles, isso é do mundo, eles são do mundo. Nós só estamos aqui como guias, né? E A guias gente tá também guiando, que... porque as escolhas vão ser deles, né? A gente guia, a Exatamente. gente só guia e direciona. Aí
pode mudar de direção, e aí, né? Eu queria que tu tem que deixasse ir uma. A conversando. gente já está partindo para os finalmente aqui. Tem muitas perguntas, mas eu acredito que tudo que a gente foi conversando, as perguntas foram sendo sanadas, né, ao longo da nosso bate-papo. Mas eu queria que tu fosse deixando assim uma mensagem final para a mãe poder querer ser mãe fora da caixa e falar um pouquinho dos teus livros também. Eu tô com os meus 3 aqui. Bem boba Ai, aqui, linda. que eu adoro. Obrigada. Mas não, assim, olha aqui o meu negócio onde está apoiado a minha câmera, olha. Deixa eu ver. Quer ver? Ah, os livros, ó. E pode Eu uso ser esses de livros vocês, para tudo ó, na galera, vida. muitos livros. Eu uso para Até tudo. para apoiar. Para apoiar, prático. Bom, eu acho assim que o fora da caixa, esse conceito, assim, todo mundo fala assim, mãe, você é a mãe fora da caixa. Não, pelo amor de Deus, eu queria ser a mãe fora da caixa, mas eu não sou. O Mãe Fora da Caixa, ele tipo é uma busca, né? A gente busca sair dessas caixas que colocam a gente de mãe perfeita, de tem que fazer assim, tem que fazer assado, aquela coisa, você tem que morrer e matar pelo seu filho, sabe aquelas coisas assim? Sim. A gente tenta sair dessa caixa da santificação, da mãe perfeita, da romantização que colocam a gente. Então, Mãe Fora da Caixa, ele é isso, ele é sair desse lugar. E eu desejo assim, para vocês na quarentena, que vocês não fiquem entrando em caixas de fazer 1001 atividades, de ter uma alta performance no trabalho, de ter... Cara, a gente é único, né? A identidade da gente mostra para isso, assim, né? Quando a digital da gente mostra isso. A gente é único, ninguém é igual. Cada um vai encarar a quarentena de uma forma. Cada um, com certeza, está dando o seu melhor dentro de casa para os filhos. Tudo que a gente falou aqui, eu acho que é um guia que ajuda, mas nada é regra. Maternidade não é regra. É a maneira que eu estou dividindo, que eu estou fazendo. A Luana também falando um pouco do que ela está fazendo. Mas eu acho que é isso. Se permita, sabe? Se permita ser você, viver seu luto. Levantar um dia tá bacana, vai e faz, outro dia não tá, não faz. Mas assim, sair, acho que a gente tem que. O mais importante desse momento é sair de um lugar de vítima, porque, gente, tá todo mundo igual, Sim, tá todo mundo vivendo as mesmas coisas. Muitas pessoas muito pior que a gente lá na linha de frente, com esse vírus e tal. Então, é uma realidade difícil, a gente tá longe de pessoas que a gente gosta, faz tipo 3 meses que eu não vejo meus pais. Mas é isso, né? A gente e se permitir aos erros também, né, Thaís? Exercer muito. A maternidade, se permitir aos erros. E tá tudo bem. Mesmo. E assim, o erro é aqui, aquela coisa da culpa, né? A culpa, ela vem, ela chega. Quando ela chega, a gente fala assim, faz sentido? Não faz sentido tal. Faz sentido, eu vou repensar, vou pedir desculpa pro meu filho, sei lá. E é ótimo pedir desculpa pro filho, porque eles veem que a gente erra, que a gente é humana, que a gente não é perfeita. Talvez a gente esteja tão nessa caixa da perfeição porque os nossos pais não admitiam mostrar erros pra gente. Vai saber. Então, acho que tem esse lugar. Então, se permitam, sabe? Ótimo. É isso. Então, tá, muito bom. E dos teus livros? Então, eu tô com... Esse aqui é o Mãe Fora da Caixa, esse aqui é meu primeiro livro, que tem o nome das minhas redes, que inspirou a peça de teatro que leva o mesmo nome, que está em São Paulo. A gente está de quarentena. Eu tô louca para assistir. Pausada. Meu Deus do céu. Paulo, acho que nós vamos fretar um ônibus, eu, a Grazi e a Mi do Família. Um ônibus não, um avião, quando tudo der certo. E a galera do Eternizar, e nós vamos aí ver, não é possível. Ai, venham. E esse aqui é o livro que inspirou a peça. Quem faz a peça é a Mia Mello. É uma atriz maravilhosa, incrível. Maravilhosa. Ela tipo, tá dando um show. Tá concorrendo a prêmio e tudo. Muito e tem o Mãe Recém-Nascida, que tá aqui. Ai, mostra a Mãe Recém-Nascida. Mostro. Esse aqui, que também é bem importante. Esse é o Mãe Recém-Nascida que eu escrevi. Muito engraçado isso, porque depois desse livro, que é um apanhado geral, desde antes da maternidade até os filhos maiores, como eu tive muitas questões no meu puerpério, e na gravidez nem tanto, mas mais no meu puerpério, eu fiz questão, e como eu sei que muitas mães têm questões na gravidez, eu fiz questão de escrever um livro específico para grávidas e puérperas. Não, muito lindo. Ele não é só um livro, ele é um diário também. Então, ele é um lugar ali que a gente... Para escrever. Que eu estimulo as mulheres a escreverem,
sentem. Porque escrever é isso, né? Tipo, eu sou super beneficiada com o poder da escrita. Ajuda a gente a organizar as ideias, elaborar os sentimentos, né? E esse livro Exatamente. eu tenho recebido, assim, um feedback muito maravilhoso do Mãe Recém-Nascida, assim, sabe? Tipo, psicólogas que dão para as pacientes o livro, pediatras que É dão, muito né, para as legal. mães das crianças, ginecologistas. Eu fico muito feliz, porque eu sou, na verdade, eu sou uma mulher comum, uma mãe comum, escrevendo no lugar mais comum que existe, essa é a verdade. E poder ajudar é muito feliz para mim. Estou muito, muito feliz com poder Isso é muito bom. ajudar. A Grazi, que é uma das mentoras, né, que é a mentora do Pilar Gestão Emocional, ela já fez participação em 2 livros, assim, e acompanhar ela escrevendo e ela ter este dom também. Eu já te falei, né, que um dia eu vou fazer o meu e tu vai fazer o meu prefácio. Já Tem que te fazer, convidei. tem que fazer. Faço com o maior Ela prazer. fala que é uma escrita, ela até colocou aqui, ó, escrita terapêutica, pronto, ela colocou que é Ai, que terapêutico linda. também, né? Que é do Pais Aham. Nota 10, porque realmente é algo que tu consegue, tu não é perfeito naquilo, mas é algo que tu tem, que tu quer dividir o conhecimento com outras pessoas e aí sim formar algo que realmente faça sentido para o mundo, né? A gente não tem que Sim. plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro, então É. falta para mim, falta só escrever o livro. Vai escrever, com certeza. Tem muita Thaís, bagagem para isso. Thaís, muito obrigado, tá, pela tua participação. Eu Obrigada, espero obrigada a te ver você. pessoalmente ano que vem. Vamos ver aí, né? Se as meninas eternizadas a gente Vamos, com consegue mexer certeza. aqui as coisas. Dizer ao pessoal da live, então, quem não conhecia o Família em Conexão, não sabe do nosso Vai programa lá online. conhecer o trabalho da Luana, é muito bacana. Ela é uma super profissional, o trabalho é lindo. Eu convido todo Obrigado. mundo que está aqui comigo, vai lá conhecer, que eu acho que pode ajudar bastante vocês também. Meu propósito é assessoria educacional, porque eu sei que os pais precisam afinar a comunicação com os filhos, né? E aí, Uhum. trabalhando agora com educação emocional, o teu livro, até para criança, eu estou usando bastante, tá? Ah, que Porque, bom! porque ele é bom para mostrar para o menino e para a menina que tá tudo bem, isso ou aquilo, né? Então, trabalhar a Sim. inteligência emocional com crianças, mostrar para os pais nas assessorias como é importante eles prestarem atenção nas habilidades dos filhos. Nossa, isso é importante demais. Tá? E Importantíssimo mesmo. obrigada, Parabéns, muito viu, pelo seu obrigada. trabalho. Imagina, Luana, é um E prazer para mim. Vocês me receberam aí em Florianópolis tão bem, assim. Tudo que eu vem logo, puder quero te fazer, levar vocês na foram farmácia de novo. muito queridas mesmo. Assim, a gente dá muito valor para isso, né? Acho que hoje em dia o mundo está tão corrido, as pessoas Tá. não se olham, não Estão se. precisando se conectar mais. Vocês foram de um carinho comigo que assim eu sou eternamente grata a vocês, viu? Eu que sou Obrigada de te mesmo. conhecer. Um beijão Obrigada. enorme, tá? Um Beijo, beijo, gente. tchau, Obrigada tchau. pela participação de todo mundo. Vou encerrar aqui. Tchau, Obrigada. Thaís. Até mais. Deixa Ai, vamos salvo. tirar uma foto. Peraí, vamos tirar uma Vamos. foto. Dá um Deixa sorriso aí, salvo bem e linda. dá pra Vou deixar salvo e... dá pra salvar no seu feed, sabia? Ah, é? No meu? Da Luana? Dá pra salvar no seu feed. Na hora que você parece que tá acontecendo isso, você encerra a live, ele te dá a opção de você deixar ela inteira lá no seu feed, como se fosse um Ah, post. ótimo. Então eu vou tentar aqui já, tá bom? Então tá bom. Um Um beijo enorme. beijo. Tchau, Tchau, gente. gente. Beijo. Tchau.